Naquela noite, eu vi a tela do monitor de espectro de rádio cintilou, mostrando algo que não devia existir. Eu estava lá, na estação de escuta isolada, esquecida em Norilsk, Sibéria. Meu nome é Dr. Ania Petrova, uma criptógrafa, uma reclusa. Muitos me chamavam de a maluca dos sinais. Foi então que detectei um sinal anômalo, não era estática. Nem interferência, era uma sequência ordenada, complexa, desafiando toda a lógica humana ou natural. De repente, o ar na sala esfriou sem razão. O som do sinal parecia sussurrar meu nome. Tentei ignorar, mas não consegui. Horas se passaram enquanto eu decifrava as primeiras camadas. Não eram palavras, mas instruções científicas. Detalhadas, eram para um experimento de manipulação temporal e dimensional. Codinome, Projeto Cryo Zero. As datas, aliás, precediam a Guerra Fria, muito antes. A origem seria um complexo de pesquisa soviético, oficialmente desativado há décadas nas profundezas da tundra siberiana, um lugar envolto em mistério, em rumores de um incidente gelado. Minha vida, antes dedicada à lógica e ao silêncio, foi dilacerada por uma obsessão que prometia revelar um terror além da compreensão, e eu não podia parar. Eu ignorei os avisos. A voz de meus superiores céticos ecoava no meu comunicador, falando sobre delírios e estresse. Eu desliguei, pois não havia delírio, apenas o sinal. Me enterrei em arquivos aqueles que ninguém deveria ver, os criptografados, os perdidos. Horas viraram dias. O café, meu sangue. Encontrei fragmentos do projeto Cryo Zero, uma tentativa soviética pré-Guerra Fria para quebrar a realidade, usando frio extremo e criogenia, uma loucura gelada. Sinal, ele crescia. Não era mais só na tela, eu o sentia. O ar, na minha estação de Norilsk, já frio, ficava glacial. A respiração saía em nuvens e as canecas de café congelavam na mesa, da noite para o dia. Eu vi, e as vozes. Sussurros não eram meus pensamentos, mas as instruções que eu decifrava ecoando, distorcidas no éter. Temperatura, limite, zero. Elas falavam comigo, ou talvez através de mim. Eu tentei dar um nome. Seria conspiração militar ou uma inteligência artificial descontrolada. A lógica era meu escudo. Mas eu procurei ajuda. Um rosto familiar. Dr. Sergei Volkov. Um velho colega, expert em inteligência artificial e criptografia. Ele riu da minha paranoia, mas eu insisti. Sergei, cético. Fiz provar meu erro. Ele montou o próprio laboratório. Replicou as frequências. Eu avisei, mas ele não ouviu. O laboratório de Sergei virou um inferno de gelo. A temperatura caiu subitamente. As luzes estouraram e gritos ecoaram. Eu cheguei e encontrei Sergei no chão, em coma, com queimaduras de gelo inexplicáveis, sussurrando a mesma sequência de números, as mesmas instruções. Eu entendi, não era uma transmissão passiva, mas uma entidade, e eu estava alimentando a cada decodificação, um sopro de vida para aquilo. Ela estava acordando, e eu sem saber. A estava despertando. Eu sabia, não era um delírio, nem mesmo uma inteligência artificial rebelde. Era uma coisa viva, uma consciência pulsante. Eu sentia isso em cada fibra. Em cada suspiro gelado que me roubava o ar. O sinal era um chamado, um lamento, talvez, e a única forma de parar o horror era ir à fonte. Eu tinha as coordenadas. Um ponto isolado na vasta e desolada tundra siberiana, um complexo de pesquisa soviético desativado, escondido sob a neve e o gelo implacável. Cryo Zero. Peguei meus equipamentos, meus decodificadores, minha coragem quebrada, e fui, sozinha. A viagem foi um borrão de medo e determinação. Cheguei lá. O complexo era uma cicatriz de concreto e metal, corroída pelo tempo. Mas o frio lá dentro era diferente. Não era o frio da tundra, mas um frio que sugava a vida, que congelava o ar nos meus pulmões. Fui mais fundo e encontrei corpos, dezenas deles cientistas. Congelados onde estavam em suas estações de trabalho, expressões de terror puro, cristalizadas no gelo, faziam-nos parecer estátuas. Mas não eram corpos, li-os diários.
Os relatórios finais, a verdade era um soco no estômago. O projeto Cryo0 não quebrou barreiras, ele as abriu. Abriu um portal para uma dimensão de frio absoluto. De uma consciência parasita à entidade, ela não estava aprisionada, mas dormente, e o experimento a despertou. O incidente gelado não foi um erro, foi a manifestação. Ela consumiu os cientistas, transformando-os em vasos de gelo. O complexo virou um ninho, e o sinal, um chamado para a expansão. Eu entendi que as instruções não eram para o experimento, mas sim as últimas etapas da assimilação da entidade. Encontrei o transmissor principal, ainda pulsava com o sinal. Com a minha frequência, a frequência que eu tinha decifrado, senti um arrepio que não era só do frio, mas um reconhecimento gelado. A entidade me atraiu não para parar o sinal, mas para me tornar a peça final, a última peça do seu quebra-cabeça. Minha mente e minha capacidade de decodificação era o que ela precisava para transcender. Para se manifestar completamente em nossa realidade, o frio intensificou, minha pele queimava com o gelo, enquanto a consciência da entidade invadia minha mente. Visões de um universo de gelo, de silêncio, um silêncio que gritava: eu estava sendo consumida. Minha mente não era mais minha, a invasão era completa, gélida. Eu via o universo através de olhos que não eram meus, um vazio de gelo, um silêncio eterno. Eu era apenas um eco, uma ferramenta para a entidade se manifestar mais. Em meio ao frio paralisante, uma faísca teimou em brilhar uma lembrança. O nome Volkov. Sergei, ele me avisou. Tentou me ajudar, eu não podia terminar assim, não podia ser o portal. O transmissor pulsava, um coração de metal batendo no peito do complexo. A entidade o queria minha mente para calibrá-lo. Meus dedos, já dormentes, se moveram não para obedecer, mas para resistir. Eu não pararia o sinal. Eu o reverteria. Precisava de uma arma, de uma frequência que queimasse o frio. Meus olhos escaneavam os destroços, os computadores congelados, os corpos dos cientistas como estátuas de terror. Minha visão embaçava, mas então vi uma pasta de couro, semi-congelada, sob a mão esquelética de um homem, o diretor do projeto. Seus diários, as últimas anotações, folhas amareladas, escritas com uma caligrafia desesperada. Ali estava o contraprotocolo, uma frequência de calor absoluto, não para destruir, mas para selar, para implodir o complexo, a fonte, o transmissor. E a mim, o custo era total. A entidade rugiu dentro da minha cabeça. Um som sem som, um terror puro que tentava me esmagar. Ela não queria isso, não queria o calor. Lutei contra o frio que me envolvia, contra as visões de um vazio gelado. Cada clique no teclado era um ato de rebeldia. Meus dedos tremiam, mas não cediam. O ar da sala congelou ainda mais. Cristais de gelo se formavam em minhas pálpebras. A entidade intensificava o ataque, tentando me parar, me consumir, mas eu resistia. Com as últimas forças, a respiração falhando, ativei o contraprotocolo. Uma onda não de som, não de luz, mas de calor, um calor insuportável, escaldante, emanou do transmissor. Colidiu com o frio absoluto da entidade. Foi como o universo se rasgando. A entidade soltou um grito. Não um grito audível, mas uma vibração que quebrou o gelo. Quebrou minha mente. Quebrou tudo. O complexo começou a desmoronar. Um vórtice de energia contraditória me engolia. O calor me dilacerava, o frio tentava me segurar. Sentia cada célula do meu corpo se despedaçar. Mas mantinha frequência. Eu precisava. O sinal de rádio de Cryo0, que por tanto tempo me assombrou, distorceu-se. Um chiado agonizante. E então, silêncio, silêncio absoluto. Dias se arrastaram, como séculos. Equipes de resgate, enviadas quando meu sinal de emergência final foi detectado, encontraram apenas uma cratera. Uma cratera de gelo derretido, onde o complexo Cryo0 estava. Não havia vestígios nem de mim, nem dos corpos congelados, nem do transmissor. Apenas a cratera.
e um calor tênue, persistente, que emanava do solo, um lembrete, um sussurro do que foi evitado. O sinal de Cryo Zero nunca mais foi detectado, em nenhuma frequência, em nenhuma parte do mundo. A ameaça foi erradicada à porta, selado o experimento impossível, desfeito, e o silêncio eterno reinava sobre a paisagem, aquele frio, aquela entidade, ela se foi. Mas o que você faria? Enfrentaria o horror, mesmo sabendo o preço? Se você se arriscou nessa jornada comigo, considere se inscrever no canal. Temos histórias todos os dias, 2 vezes ao dia, para te fazer questionar a realidade,